Oi, mãe, boa noite. Boa noite, Esther. Boa noite. Acho que essa luz está um pouco forte. Também estou na maior gambiarra aqui, não vou mentir. Os bastidores. Deixa eu ver. Os bastidores é bem complicado. Deixa eu ver se eu ajeito. Essa luz aqui, né? A luz é muito difícil trabalhar com isso, ainda não me acostumei. Oi, Gi. Aline, Aline, Giovana, só- Aline é só clicar no, acho que no botão de convidar. Tá dizendo que ela não pode participar. Eita, aqui, rapidinho. Tá dando como se ela não pudesse participar. Quer finalizar e tentar de novo? Bora tentar. Vai. Deixa eu ver se eu mando aqui. Pra não conseguir, a gente tenta de novo. Certo. Acho que entrou agora, Vici. Entrou. Ui! Oi, Aline. Tudo bom? Tudo bom, e com vocês? Tudo. Meninas, mais uma vez, brigadão mesmo por participar. Eu tô muito feliz aqui, nossa, com vocês estarem aqui na live. Nós que agradecemos a oportunidade, Carol. Sempre bom dividir conhecimento aqui. Sempre vamos de conhecimento, tá tudo de uma conta da outra. Vou juntar aqui, juntar É, dali. Tá tudo certo. verdade, tá tudo certo. Eita, caiu o carregador aqui. Vou só. Deixa eu ver quem é que mais entrou rapidinho. Boa noite, Ana. Boa noite, Luca. Boa noite, Zeza. Pronto. Agora fui. Então, pessoal, quando eu acho que para mais um. Acho que eu vou desligar aqui a luz, porque. Mas já volto, Mas tá já volto, viu? bom, Carol. Tá bom assim. Tá dando pra te ver bem. Mas é para botar Sim, sim. o computador no carregador. Aí é só para por causa da luz, eu tenho que tirar. É, tomadas, enfim, problemas técnicos. Normal. Boa noite, pessoal que tá entrando. Olha. E aí? Tudo certinho por aí? É um pouquinho, um minutinho.
Estamos tendo uns probleminhas técnicos, pessoal, mas rapidinho a gente começa. Deixa só a Carol terminar de se organizar. Boa noite, Norma. Olha, Aline, quero ir se representando enquanto Carol organiza, que aí a gente já vai dando o início um pouquinho. Vai se apresentando você? Ficou bem baixinho aqui. Boa noite, Vai. gente. Meu nome é Esther, né? Eu estudei com Carol. Eu estou fazendo pós em psicoterapia cognitivo-comportamental, né? Gosto de trabalhar muito com criança e adolescente, foi o que eu tive experiência a maior parte do tempo nos estágios. E a gente trabalha com terapia clínica aqui, né? A Aline, se eu não me engano, trabalha com esporte, mas também trabalha na parte de acompanhamento, que é bem legal. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o impacto das telas para crianças e adolescentes. Boa Pronto, Carol noite. pediu um minutinho. Oi? Carol pediu um minutinho. Então, gente, consegui ajeitar aqui os problemas técnicos, mas mais uma vez, obrigada a todos. Boa noite a todos que entraram. É, mais uma vez, obrigada, viu, meninas, pela participação. De verdade, fico feliz. Eu gostaria só de alguns minutinhos antes da gente iniciar a live, trazer um pouco sobre a questão que hoje é o Dia Internacional da Epilepsia, da conscientização sobre esse dia, que é a epilepsia é uma condição neurológica que afeta uma a cada 26 pessoas. Então, é muito mais comum do que vocês podem imaginar. Então, por isso, ao Psicom chegar, a gente, aqui eu tenho esse compromisso. Nós temos o compromisso como psicólogas, justamente da valorização e da conscientização e, acima de tudo, do respeito. Então, eu gosto muito de pontuar isso. Não só pontuei, mas também teve uma live anterior, acho que foi com a Aline, que eu fiz, que eu estava toda de laranja, justamente para fazer uma conscientização ao dia, que era o dia das doenças raras e da doação de medula óssea, que é simbolizado pelo roxo e o laranja. E hoje eu estou de roxo para simbolizar a conscientização à epilepsia. Então, boa noite a todos e espero que possa ser um momento bem. Eu sou um momento bem construtivo. Meu nome é Carolina Boscoli Paiva Melo. Eu sou psicóloga, né? E as meninas, agora é o momento de vocês de se apresentar. E aí, meninas, digam aí um pouquinho. Bom, meu nome é Aline Maranhão. Eu sou psicóloga clínica infantil e estou trabalhando em alguns projetos novos que vão estar em, em público daqui a um tempo. Mas eu estou nesse ramo há 2 anos já e sempre gostei muito de criança, sempre tive uma grande conexão com criança, muito fácil assim. Só de olhar para a criança já tinha uma troca comigo que era vem cá. Até hoje eu tenho esse carinho, esse amor por criança. E agradeço muito também pela oportunidade de estar por aqui falando mais uma vez de criança, porque criança é um assunto que é pouco falado e que também tem muita coisa boa para falar sobre isso. Bom, me apresentando, a gente já tinha falado um pouquinho antes, Carol, para ver se a gente
começava, mas meu nome é Esther, né? Eu estudei com Carol. Também gosto muito de trabalhar com criança e adolescente, foi o que a gente mais teve experiência. Minha abordagem é terapia cognitivo-comportamental, mas eu gosto muito da psicologia positiva. É uma coisa bem interessante para a gente trabalhar também com as crianças, os adolescentes, os adultos e os idosos também. Mas hoje a gente vai focar um pouquinho, né, como a Carol disse e a Aline, nesse tema tão importante das crianças e dos adolescentes, né? Carol, vamos expor o tema, então. Então, gente, é bem interessante a gente falar desse tema, porque hoje em dia a gente está todo mundo muito conectados. Tanto os pais quanto os adolescentes, as crianças, né, que é o nosso tópico de hoje, crianças e adolescentes. É bem interessante a gente ver que a gente vive numa geração diferente da geração anterior, e que também já era diferente da anterior. No caso, eu, Aline, Esté, somos uma geração assim, da geração Z, né? Essa geração que teve esse boom, o boom da internet, o boom dos celulares, o boom dessa facilidade com a tecnologia da era da informação. E devido a isso, as crianças que estão vindo agora estão vindo mais conscientizadas, com mais informação ainda, muito mais. Então, trata-se também agora de um tópico de respeito a uma geração, mas também para vocês pais que estão agora na live, pais, responsáveis, educadores, seja qual for, trata-se também de um momento de que vai poder ajudar vocês na orientação parental, na orientação, na conscientização, mas também no respeito e na empatia. Além disso, como aconchegar uma geração tão diferente da sua, que é aqui, o psicoaconchegar. E a gente fala muito sobre isso. Então, meninas, esse uso de telas, vamos parar para pensar. O que é que tem chamado tanto atenção? Mas pelos estudos, o que vocês acreditam que tem chamado tanta atenção com essas crianças, esses adolescentes? O que é que essa tela tem tão de atrativa para oferecer? A gente sabe, né, Carol, que essa inserção às telas, principalmente quando a gente era um pouquinho mais velha, começou justamente na geração da gente, né? A gente foi uma geração que já teve um contato maior, agora no início da pandemia a gente pegou o EAD, então a gente conseguiu se adaptar melhor a isso, né, essa realidade. Mas a gente também sabe que as crianças e os adolescentes que ainda estão em contexto de escola, eles tiveram que ser inseridos nisso, quem não estava ainda, né? Agora, durante esse período pandêmico, a gente teve pelo menos 2 ou 3 anos de aula que ainda foram, se não totalmente online, foram híbridos. Então, isso teve um impacto muito grande, porque imagina, você é um pai, você é uma mãe que está tentando controlar a quantidade de tempo que o seu filho fica no celular, no computador e tal, do nada a pandemia fecha tudo, é tudo online agora, então a maneira de socializar, de conversar, de conseguir se divertir até, toda foi mudada completamente. Então, muito do esforço que muitos pais tinham para diminuir esse tempo de tela, meio que, né, se perdeu, porque era tudo que a criança conseguia fazer. E, ao mesmo tempo, a gente tem pais que oferecem a tela de forma para conseguir, não é controlar a criança, mas conseguir fazer com que a criança ali, ela fique quietinha, né, fique concentradinha, não atrapalhe, num jantar, ou numa reunião de amigos, ou até no dia a dia mesmo. Pai, mamãe vai trabalhar, fica aí um pouquinho, não sei o que, aquela coisa, sabe? E isso não é legal, porque a gente sabe que a tela, o tempo de tela que a gente fala, computador, celular, tudo isso é importante, é uma coisa que eles precisam aprender a trabalhar, eles precisam aprender a usar, né, como é que funciona, porque a gente vai viver com isso, vai lidar com isso durante muito tempo, se não para sempre, porque foi uma coisa que revolucionou o modo como a gente estuda, como a gente se comunica, mas também porque tem que ter essa divisão. A gente sabe que é importante que a criança ela cresça, né, sem estar 100% conectada o tempo inteiro. Mas Entendi. o que acontece muito nesse período de tela, a criança, além dos pais terem aquele descanso dos filhos, é também um momento que a criança fica quieta. Por quê? Hoje em dia, se a criança corre demais, ela tem TDAH.
Se a criança ficar quieta demais, ela tá doente. Aí não tem uma boa, um bom equilíbrio disso. Aí o que acontece? Coloca na frente da TV para a criança ficar hipnotizada ali e não fazer nada. Para a mãe poder arrumar a casa toda e deixar um brinco. Ou poder fazer um jantar, como a Esté estava falando. E outra coisa que existe muito é o não saber lidar com a criança quando ela está em certos períodos. Pelo tanto de tempo que passa vendo vídeo, vendo essas coisas, aí ela acaba não conseguindo lidar com algumas coisas que acontecem durante o dia todo dela. Então ela fica irritadiça, ela fica ansiosa, ela fica com preguiça, ela fica cansada, mas o cansaço dela não é cansaço, não é um cansaço de tô cansado porque eu fiz muita coisa. É um cansaço da própria mente dela, por ter colocado muitas informações na cabecinha. Então, esse tempo todo de tela que ela tem não é legal para ela. Além também de ser bom selecionar alguns programas que sejam lícitos para a criança. Por quê? Porque existe muito dos pais quererem que o filho fique assistindo e não olhe o que eles assistem. Ou até mesmo olham, mas faz, é besteira isso aí que ele está assistindo. Quando na verdade não é. E ele podendo assistir outras coisas que sejam muito melhores para eles. Então, selecionar também ajuda. Seria uma coisa muito boa esse momento de troca do filho. Tá, meu filho pode assistir TV, pode ficar o tempo que quiser no celular. E aí, esse tempo todo que ele tá no celular, ele tá fazendo o quê? Ele tá vendo o quê? Então, tudo isso é uma coisa a se observar. Não tô conseguindo te escutar, não. Carol, não tô conseguindo te ouvir, não. Não, é que eu só queria adicionar que eu acho que duas outras coisas que podem ocorrer essa questão do prejuízo também no desenvolvimento. O uso excessivo ele prejudica, né, o desenvolvimento emocional, esse desenvolvimento social, né? Então a gente percebe, a gente está numa geração que não entende muito essa questão do carinho, do afeto. Por isso que tem a necessidade da gente refazer esse movimento de seja como pais, seja como educadores, seja como psicólogos, que é no nosso caso como psicólogas, nesse caso, da gente refazer esse movimento de como demonstrar afeto ao outro, já que é algo tão importante, né? E tem muitos efeitos negativos na saúde, porque esse uso excessivo das telas, quando não tem esse limite, a pessoa pode desenvolver uma má postura, o sono fica instável, pode levar mais a pessoa a ficar sedentária, a ansiedade. Então, é muito interessante, mas a gente não pode tirar 100% isso, porque aí a gente já estaria excluindo a criança desse desenvolvimento, do desenvolvimento necessário que precisa ter. Mas pode-se utilizar de forma benéfica as telas. Para vocês, como é que a gente pode fazer a utilização das telas de uma forma mais benéfica para ajudar os pais, para ajudar os responsáveis e trazer coisas boas para essas crianças e adolescentes? Eu acho que foi até muito do que a Aline estava falando, né? De tipo, a gente conseguir limitar o tempo de tela. Então, a gente sabe que, veja, a criança ela precisa ter tempo para tudo, né? Quando a gente começa a conversar sobre o desenvolvimento, o horário da criança e tal, é importante que ela tenha esse contato mesmo com responsabilidade de horário. Então, por exemplo, ela vai ter o tempo para se arrumar para a escola, para comer, para ver um filme, para descansar, para mexer no celular, para
fazer todas essas atividades. E, inclusive, uma coisa também que é muito importante é que os pais eles sempre tenham um controle do que a criança está vendo, né? Porque dessa forma ele consegue ter um contato benéfico com a internet. Por quê? Porque a gente sabe que não é um lugar para criança, né? A maior parte das redes sociais, por exemplo, não permite que você utilize, a não ser que você seja maior de idade. Na verdade, quase todas as redes sociais. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Que a maior parte das crianças, inclusive, tem TikTok, por exemplo, que é um fenômeno, e hoje em dia todo mundo assiste o conteúdo. É um conteúdo muito rápido, que às vezes não traz nada de concreto. Assim, obviamente, tem conteúdos que sim, mas tem muitos conteúdos que são coisas muito rápidas, que ali que não é interessante para a criança naquele momento estar assistindo. Né? Então, para mim, o modo benéfico da gente utilizar isso é, além de mostrar à criança que tem que ter disciplina, tem que ter organização, os horários, tudo certinho, também é você trazer esse conteúdo de qualidade. Então, tipo, a gente assistia TV, a gente via conteúdo de qualidade, a gente tinha canais voltados para criança, nesses canais tinha programas educativos, por exemplo, que eram coisas bem interessantes. E hoje tem. Tem no YouTube, tem nos canais, provavelmente tem no TikTok. Todos esses influenciadores, é porque eu não sei porque eu não consumo esse conteúdo, mas todos esses influenciadores, desde sempre, construíram essa base de conteúdo que é muito interessante. Então, pode ser um conteúdo que possa ajudar na escola, como o uso de música, de uma forma mais lúdica de explicar algo, ou justamente um documentário, essas coisas que a gente adorava, a gente via quando era criança, a gente gostava muito. Tem vários programas que a gente pode citar aqui, que eram programas muito interessantes e eram programas infantis, né? Teve uma coisa que eu até postei uma vez no Stories, dizendo que quando eu era criança, tinha o tempo que eu era muito viciada em TV, eu gostava muito de assistir TV. Tanto que foi uma forma de que eu aprendi a falar. Foi vendo TV, vendo programas. Me ajudou muito a falar. E aí o que aconteceu? Tinha um intervalozinho entre um programa e outro que tinha um momento dos movimentos. Um programa, movimento rápido, um negócio assim. E aí a criança pegava e se movia. E aí entra o gancho de direcionamento. Você pode direcionar a sua criança a fazer algo depois que passar esse tempo. Por exemplo, a criança está assistindo lá um vídeo no YouTube, no Instagram, enfim. Aí pega, chama a criança. Eita, olha, eu vi um vídeo esses dias que era de Fit Dance, de Fit Dance Kids. Vamos dançar junto? Vamos fazer um momento de dança? Eu já fiz isso com os meus sobrinhos. Meus sobrinhos amam quando eu faço isso. Eu pego, aí eu mostrei pra eles. Eles estavam assistindo muito TV. Aí eu fiz, quer saber? Tem um programa muito legal de dança. Eles gostam muito dessas coisas, de se movimentar. Aí vou botar aqui um negócio pra gente imitar. Aí eu botei lá o Fit Dance, eles começaram a dançar, a gente começou a brincar. E foi um momento bem divertido. Passou 2 horas brincando. 2 horas. Carol, a gente falou sobre criança, mas a gente esqueceu de falar sobre adolescente. Que adolescente já são outros 500, a gente sabe que é uma coisa bem mais difícil. E que adolescente tem muito esse contato. Muitas vezes eles usam a internet, eles usam as telas, eles usam o computador, o telefone para socializar também, né? E aí, como a gente estava falando até na live passada que a gente fez, sobre essa questão da reafirmação social do adolescente. Então, muitas vezes, o adolescente que ele não consegue se conectar bem na escola ou no dia a dia, às vezes se conecta muito melhor na internet com pessoas que tenham gostos parecidos, né? Que é uma parte muito importante da socialização. A gente sabe que essa é uma parte fundamental, que tem muita gente que desenvolve amizades e que desenvolve conhecimento e se interessa por coisas que, se não existisse a internet, se não existisse nada disso, não teria tido contato, né? A gente não estaria fazendo essa live agora, por exemplo. E aí, eu acho que essa é uma parte importante também, porque, assim, a gente é uma coisa muito delicada de se falar sobre até onde o pai vai, até onde o pai pode interferir na vida do adolescente e até onde ele pode deixar o adolescente
sozinho ali naquele ambiente, né? Então, justamente, qual é o cuidado que você pode ter com o adolescente nas redes sociais, no conteúdo que ele consome? Quando é que você pode dar privacidade ao adolescente e quando você não pode? Né? Porque a gente sabe que isso é importante, a gente sabe que tem muitos perigos online, em todos os tipos de rede social, né? Então, a gente sabe que essa interação ela precisa ser cuidada. E é por isso que a gente fala muito sobre o diálogo entre o pai e o filho. É importante que você cultue essa relação, que você tenha essa conversa, que o adolescente ele se sinta acolhido, que ele possa vir falar com você, que não seja aquela coisa tipo de briga, sabe? Eu lembro muito disso, assim, na minha cabeça, de quando a gente era mais nova, quando a gente era adolescente, então, vamos dizer, uma pessoa começava a conversar com alguém no Twitter, e era aquela coisa toda, aí do nada vinha um pai. Falava assim, isso é um absurdo, você não sabe que isso não é uma pessoa da sua idade, que ela pode estar mentindo tudo, e quando vê era. Mas às vezes não era. Então, assim, a gente tinha muito medo de levar bronca por causa do que a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não tinha noção, nossos pais também não tinham noção, nossos pais têm menos noção da internet do que a gente tem, mas a gente é uma geração que tem mais. Então, seria interessante a gente cultuar essa conversa com os nossos filhos, né, com os nossos primos, com os nossos irmãos, de uma forma muito mais tranquila, mas ao mesmo tempo mais observadora, porque a gente não pode abrir mãos, não pode deixar, né? Isso é fundamental mesmo para o funcionamento da criança ali naquele ambiente, do adolescente ali naquele ambiente. Ele precisa saber que tem limites, até onde ele pode ir, o que é seguro, o que não é seguro. Esse momento com os adolescentes é um pouquinho mais difícil se eles não têm esse direcionamento desde a infância. Por quê? Porque na adolescência eles já estão com a cabecinha mais desenvolvida. Aí quer fazer o que quer porque pensa que já é grandezinho. Aí tem aquele, eu já sou grande, você não anda em mim. E aí o que acontece? Só quem consegue ajudar é quem ele confia. E muitas vezes quem ele confia não é quem o adulto gosta. Que às vezes, muitas vezes esse adolescente ele só confia nos amiguinhos. Aí ele escuta os amiguinhos, mas ele escuta os pais. Porque pensa que já tá grande demais. Fizeram Exatamente. um levantamento aqui, Carol, já no chat. Prefere ler depois? Não, a gente pode ir lendo, mas eu só queria trazer um detalhe, né, sobre os adolescentes. Não sei se tem algum adolescente na live, entendeu? Não dá para saber. Mas, assim, se existe alguma aqui, adolescente, o pai de adolescente, o irmão de adolescente, eu queria deixar claro que é importante, nessa fase, essa questão, quando a gente está, do acolhimento e do entender. Sim. Olha, a gente vê muito isso. Eu, quando estava no estágio, eu fiz estágio em esportes. Então, eu estive de perto com meninos que eles estavam conectados o tempo todo por uma questão de serem atletas de esportes eletrônicos. E a diversidade é muito grande, porque muitas vezes esses meninos não se conheciam fisicamente, de verdade, presencialmente, mas tinham passado muito tempo juntos. 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, com entre si, conversando numa equipe. Grupo, né, Carol? Como equipe, Exatamente. O Yuri e o Caio, que estiveram comigo nessa jornada, e você também, inclusive, no 2º semestre. Então, a gente percebe muito isso, que a realidade das telas já não é uma realidade diferente, já faz parte da nossa realidade. A questão é, adolescente, você que está aí, você mesmo que está na live, é o seguinte, é importante ter o discernimento, que tipo de pessoa você está conversando.
Onde você conheceu essa pessoa? Em que site? Se é um site que a gente pode dizer que é confiável? Se é algo, se já tem alguma referência? Se alguém já tem algum ponto de referência? Se, por exemplo, é um amigo de uma pessoa de um amigo que eu conheço presencialmente. É o que, Caio? Porque tu falou que tu Questione melhor. tinha. Não, pera. Ah, Porque tu falou que tinha o Caio, que era o estagiário que ajudava a gente. Ah, É esse, Caio? então, eu falei que ele ajudava a gente. Então. Oxi, eu falei. Enfim, a gente tem que ter uma. A gente tem. Vocês têm que ter muito cuidado, porque infelizmente ainda existe duas coisas. O cyberbullying, existe a questão, né, das falsas identidades, e Mentira. golpe, de tudo. Então, ao mesmo tempo, tenha cuidado, entendeu? é por- Tenha cuidado e ouça seus pais. Seus pais querem o seu bem. Eu sei que, eu vou ter que ser bem sincera. A gente sabe que nessa fase os pais acabam não entendendo, mas eles já foram adolescentes, gente. Até eu já fui adolescente, a Aline já foi adolescente, Esté já foi adolescente. A gente sabe como é difícil. Mas saiba que vocês podem contar. Eles vão ser as pessoas que vocês vão poder contar. De verdade. Aline, agora eu achei que tu queria falar. Eu passo a minha vez. Eu acho que eu já falei, já dei o limite de fala, já tá bom. Tá tudo certo. Não é que eu tava lembrando que o importante também é os pais terem, os adolescentes terem a confiança nos pais. É muito importante os pais terem essa confiança, mesmo que eles não sejam amigos dos adolescentes. Eles não precisam ser amigos, lembrando. Não sejam amigos dos seus adolescentes, mas sejam companheiros, estejam do lado. Deem limites, é bom dar limites também para os adolescentes. É bom mostrar o caminho, eles precisam desse caminho. É bom dizer um não às vezes para eles. Eles precisam, ainda precisam. Porque de qualquer jeito, eles ainda estão em fase de crescimento. Eles ainda não sabem de tudo. Verdade. Muito obrigada por tocar nesse ponto, Aline, porque eu acho que muitas vezes é isso que falta, que o adolescente sente falta, é essa conexão. Então vamos tentar essa conexão além das telas. Então, pais, digam que amam seus filhos, abracem seus filhos. Se for para fazer cartinha, façam cartinha para os seus filhos. Estejam presentes nos momentos que eles acham importantes. Aquele momento não precisa, você não precisa, pode ser nada, mas tem que achar. Eu lembro um momento que me marcou muito na minha adolescência. Meus pais vão se lembrar. Que foi no dia que eu participei de um filme lá do colégio. E aí foi a premiação do colégio e minha família foi. E, então, assim, eu me senti muito amada naquele momento. E é muito importante que a gente esteja nesses pontos chaves. Então, assim, de verdade, obrigada primeiramente aos meus pais que estão aqui na live. E meninas, agora eu passo para vocês. Uma pergunta, na verdade, sobre os web namoros. O que é que vocês acham sobre isso? Porque Caio perguntou aqui sobre o web namoro, aí só para sanar a dúvida, se caso alguém não entenda o que é esse termo, o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Assim, se eu não sei muito bem, mas assim, Polêmico, mas, né? assim, tem Polêmico. uma coisinha que eu aprendi que é assim, se é escondido, então não faça. Se seus pais não sabem, não faça. Porque é melhor que seus pais saibam de tudo que você está fazendo pela internet do que ele não saber de nada. Então é sempre bom os pais estarem sabendo
de tudo que o adolescente ou a criança está fazendo na internet. Porque eles ainda não têm esse discernimento de dividir. Isso aqui é uma pessoa boa, isso aqui é uma pessoa ruim. Isso aqui pode ser um adulto, isso aqui pode ser outra criança que nem eu. E aí é o olhar de eu estou de olho no meu filho realmente. Meu filho está seguro com esse namoro. É bom eu namorar? Qual a idade certa para namorar? Meus pais, eles deixam eu namorar com 13 anos, com 14 anos. Entende? Então, depende muito dos pais. Se os pais são muito liberais, a ponto de deixar uma criança namorar com 13 anos com uma pessoa de internet, aí depende dele. Mas o que seria legal é ele estar atento ao que eles estão conversando. Ter a conexão. Ô, Carol. Oi. Na idade da gente, quando a gente tava no colégio, passaram um filme. Eu acho que passaram pra ti também. Que sempre que a gente fala sobre web namoro, principalmente sobre relacionamento na adolescência, me lembra muito esse filme. Que é um filme até que eu não recomendo para colégios e escolas e professores passarem, mas eu acho um filme interessante para pais verem. Que é um filme justamente, é a história de uma menina que ela começa a se comunicar com uma pessoa na internet, um cara. Eu vou ter que procurar, Carol, ver se tu consegue achar comigo, mas eu não lembro o nome. Esse eu sei. Megan is missing. É, né? Megan está desaparecida. Então, justamente, a menina começa a se relacionar com uma pessoa na internet que ela não conhece. Ele colocava fotos como se ele fosse da mesma idade que ela, ali, né, mais ou menos, e começa a conversar com ela. E aí, a partir do momento que eles começam a estabelecer um contato, certas coisas vão mudando. E aí ele começa a mostrar que ele não era tão jovem, que ele não tinha a mesma idade que ela. E aí acontece uma série de coisas e os pais dela ficam sabendo do acontecido, né? E é um filme muito forte, é um filme muito preocupante até. Mas é um filme que fala muito sobre isso, porque a gente sabe que o golpe tá aí, né? A gente sabe que muitas coisas ruins acontecem na internet, sim. Acontece com gente grande, acontece com adulto, imagina com criança e com adolescente. Então é importante que a gente saiba com quem a gente está se comunicando. Você tem certeza que aquela pessoa é real? Você tem certeza que aquela pessoa com quem você está conversando é aquela pessoa mesmo que ela está dizendo ser? Então, assim, namoro na adolescência já é um tópico complicado. E eu acho que mais ainda é um web namoro. Então é importante que você tenha seus pais, que seus pais estejam sabendo das coisas. É importante que você investigue. Você pode pedir ajuda para seus pais, inclusive, para investigar isso. Porque, veja, se realmente é uma pessoa que tem a mesma idade que você se conheceu e que conversa sobre as mesmas coisas e tal, ela não vai se importar de mostrar que é ela de verdade, sabe? Então, você pode perguntar, você pode pedir para a pessoa, inclusive, falar com os pais. E os pais de vocês se conhecerem, por exemplo. Não é porque é um relacionamento à distância, é um relacionamento online. Então, você pode pedir para o pai dessa pessoa com quem você está querendo se relacionar, falar com seu pai, né? Para vocês se conhecerem. É uma maneira segura, até para aquela outra pessoa, provavelmente aquele adolescente, também falar, né? Com seu pai e ter a segurança e saber que aquilo é o certo. Ó, mandaram aqui. Eu tinha web namoradas no joguinho online na adolescência, mas é real, era sempre uma dúvida saber se era outro adolescente ou uma pessoa mal intencionada. Exatamente, esse é o medo de muita gente. A gente acha que os pais da gente estão exagerando, que os pais da gente são chatos, e eles não sabem de nada e tal. Mas na verdade sabem sim, porque eles já tiveram a idade da gente. E eles provavelmente já tiveram contatos reais com pessoas que passaram por situações assim. Então, para mim, é muito um exemplo de tipo, acidente de carro. Nossos pais tiveram muitos amigos, perderam muitos amigos com acidente de carro, porque a gente sabe que a fiscalização de beber e dirigir era completamente diferente na época deles. Então, eles falam muito pra gente. Não bebe, vai dirigir, cuidado quando você estiver voltando, dirija com cuidado, dirija devagar. Eles falam isso porque eles são chatos? Não, eles falam isso porque eles estão cuidando da gente. A mesma coisa funciona para o online, né? Eles sabem
sabem que essas coisas acontecem. Eles veem, que é uma coisa que a gente até não vê hoje. Eles veem jornal, eles veem TV, eles recebem notícia, eles estão lá investigando sobre essas questões, principalmente porque eles têm medo, porque eles têm filhos. Então, eles precisam falar sobre isso. Então, como a Aline disse, tenha sempre o suporte dos seus pais quando você for fazer qualquer coisa. Por mais que pareça chato, por mais que pareça que você não tem a sua privacidade, o seu pai e a sua mãe, e eles estejam cuidando do seu nível de exposição, que é outra coisa muito importante para a gente falar. Que é importante que você pense que você ainda é um adolescente, o que é que você está expondo na internet, o que é que você está trazendo, o seu perfil é aberto, quem é que tem contato, quem é que pode ver, o que é que pode comentar, né? Porque são situações chatas, mas são situações que acontecem. E é real. E precisa ter cuidado com isso tudo. E aí? Abrimos para perguntas. Eu acho que podemos abrir para perguntas. O que vocês acham, meninas? Eu acho. Então, pessoal, vamos agora à rodada das perguntas. Mas antes, eu queria falar. Meninas, vocês acham que, no final de tudo, tem alguma vantagem a utilização das telas? Tem, principalmente nos estudos, eu acho. Eu acho, porque o tempo que eu passei no núcleo, por exemplo, que eu estava estagiando lá, eu via muito os adolescentes assistindo videoaulas. Quando eles tinham alguma dificuldade para acompanhar o conteúdo que estava sendo passado ao vivo na sala de aula, eles recorriam à videoaula. Fosse a videoaula do professor ou fosse outra videoaula, uma pessoa com quem ele identificasse mais, que ele gostasse mais do jeito de ensino, por exemplo. Isso é um aspecto bem interessante. Outro aspecto interessante que a gente fala também é o entretenimento, né? Hoje, grande parte do entretenimento é filme, é série, TikTok, Instagram, Reels, YouTube, vídeo. E é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar. Não adianta você virar para uma criança o tempo inteiro, vai ler um livro. As coisas mudaram, o entretenimento mudou. A criança vai passar 24 horas por dia ligada numa tela vendo TV, filme? Não. Mas você também pode se juntar com o seu filho para assistir um filme, né? Para fazer alguma coisa divertida. Então, gera momentos de entretenimento em família, gera momentos muito legais. Isso é massa. Então, tem sim aspectos positivos. Tem os aspectos negativos, como a gente falou, dependência, problema de comunicação, interação social, problema de visão, sedentarismo. Tudo isso é importante que a gente fale. Mas também é importante saber que não é porque a criança gosta mais de ver filme, de ver série, de jogar, de não sei o quê, que ela não esteja se divertindo, que ela não esteja fazendo coisas que são importantes e são legais para ela. Mas a gente precisa saber dividir até onde é o limite e até onde é a escolha, o gosto dela, né? Sim. Cadê, Carol? Alguém trouxe aqui, né? Vocês podiam fazer um post sobre apps interessantes para se oferecer para crianças utilizarem de forma de desenvolvimento cognitivo e tal. Pronto, para a criança tem aquele toca-boca, né? Que é um aplicativozinho que já é antigo, mas que fala sobre higiene bucal, por exemplo. Que traz de uma maneira bem sensorial sobre comida, sobre higiene, sobre letras e música, mas tem vários outros tipos de aplicativos. Eu acho que o que vale mesmo é o pai e a mãe sentar antes de baixar e olhar. Isso aqui é legal, né? O que é que meu filho está aprendendo com isso? Dá uma olhada nas diretrizes do jogo, o que é que o jogo traz, enfim. Isso é bem interessante. Qual aplicativo, Esther, que eu não entendi? Toca boca, como se fosse toca boca, que aparece até um sorrisinho e ele vai tocando os dentinhos assim. Eu vou ver se eu consigo achar aqui. Vou pedir para Carol colocar. E para mim eu não acho tanta desvantagem assim o celular ou telas para crianças, não. Tanto que, como eu disse, eu aprendi a falar vendo filme. Ajudou muito. Tanto que também eu mostro, até hoje eu sei algumas falas de filmes por causa desse meu desenvolvimento. E aí ajudou a melhorar muita coisa minha. E eu tenho uma língua pegada também, então ajudou. Então, não é totalmente ruim a criança ter um momento na rede social. Até porque, como o Steph falou,
ela não pode, não está só vendo besteiras, mas às vezes também pode fazer outras coisas que até os amigos mostram que é legal. Porque muitas vezes Exatamente. as adolescentes, eles vão pelo aquilo que os amiguinhos ou pessoas ao redor deles, que são influência para eles, mostrou. Como eu estava até falando para Carol um dia desses na reunião, que eu tenho a minha sobrinha, ela tem umas amiguinhas que são um pouquinho mais velhas que ela. E aí, essas crianças que são um pouquinho mais velhas que ela mostraram para ela o Na United. E até hoje, ela vai fazer 10 anos agora, ela tinha uns 8 anos na época. Até hoje ela gosta de Na United. Entende? Então, vai muito da influência também dos pais e das pessoas mais próximas à criança. Carol, perguntaram assim: o que vocês têm a dizer sobre a presença de TDAH na frente das telas? Então, é bem interessante a gente falar, porque o TDAH é bem minucioso, Então, assim, para falando muito poder se dizer, né? últimos Hã? Então, O- falando muito sobre isso nesses últimos dias. É um tópico que está sendo muito exa- falado na parte da psicologia. Bem interessante. exatamente. Exatamente isso. Ele é muito minucioso. Então, a gente destrinchar tudo sobre ele é um pouco complicado. Contudo, eu acho que uma coisa que vale a pena, pessoal, é a gente entender que o TDAH é um transtorno muito comum na fase das crianças e dos adolescentes. Há certos prejuízos que acontecem devido ao TDAH, que pode acontecer como desenvolvimento, como, por exemplo, a leitura, maior dificuldade em leitura, ou fazer cálculos, que são outras coisas que podem estar associadas, mas que o TDAH não é que, dependendo, a gente pode saber como é que ele vai depender muito de cada caso, né? Na questão da tela. Por exemplo, se é uma criança que tem excesso de telas e tem TDAH, pode haver também que ela tenha como é que eu posso dizer, ela tenha um vício, com tão pouca idade tem um vício nas telas, ou seja, só coma com as telas, como a Cor, Aline, porque tu... das cores, dos movimentos, das Isso, expressões do isso, pessoal dando cambalhota, o pessoal fazendo coisa nova que eles não sabem fazer. Isso tudo isso, chama atenção. Então é por isso que precisa ter um pouco de limite e mostrar o caminho para essa criança, esse adolescente, para que ele entenda que aquilo não é tão importante também. E a gente sabe que o isso, TDAH também, ele aparece de formas diferentes, né? A gente tem crianças que têm justamente essa dificuldade de prestar atenção, de estar ali no momento, em ambientes diferentes. Tem crianças que vão apresentar isso na escola, tem crianças que vão apresentar isso em casa, tem crianças que vão apresentar isso em lugares diferentes, em momentos diferentes. Então, a tela é uma coisa que chama muita atenção e geralmente a criança, ela foca muito naquilo, né? Ela tem um efeito contrário. Porque são muitos estímulos ali, aquilo incentiva muito, ela consegue passar o conteúdo muito mais rápido. Então, voltando à questão do TikTok, por exemplo. TikTok são vídeos curtos, com assuntos diversos, onde você pode ver de tudo ali. Isso é um paraíso para uma pessoa que ali naquele momento está prestando atenção, mas tem atenção no momentâneo, um foco muito reduzido. Porque você está passando o conteúdo, aí não me interessa. Aí vem 30 segundos de uma coisa que eu quero ver, aí beleza, legal, eu até abro esse perfil, vejo as coisas, volto para lá e passo. E aí passo. E 1 minuto de vídeo, aí esse vídeo tá muito comprido, passo. Tanto que por muito tempo a gente até enjoou, quando começaram esses vídeos novos mais curtos, muita gente enjoou dos vídeos longos do YouTube, por exemplo. Ou acelerava os vídeos do YouTube justamente para ver mais rápido, tá muito devagar isso aqui, não, né? Então, o quanto a gente consome de conteúdo e o quão rápido. Então, para uma pessoa que tem TDAH, para uma criança, um adolescente, para um adulto, isso já é outra questão. Né? Porque a gente traz essa quantidade de conteúdo exagerado, a pessoa tá vendo ali, tá sendo altamente estimulada.
E sabe, é como se ali a pessoa tivesse com todos os estímulos. E pronto, isso é um paraíso. Para eles é perfeito, é maravilhoso. Então, você passa muito mais tempo. Se você olhar tempo de tela de crianças e adolescentes, e principalmente vinculados a esses transtornos, até de adultos, você vê que o tempo de tela ele não é efetivo e ele é muito maior. Então, a pessoa passa muito mais tempo vendo coisas sem realmente se prender àquilo, né? Exatamente. E uma Falar coisa, educado no excesso de informações, exatamente. e Exatamente. uma importante é que esses vídeos curtos, eles dão um prazer pro nosso cérebro. Uhum. Isso que a gente fica lá. Aí, puf, acabou, É, puf, aí, exatamente. puf, Uf, é, dá um prazer momentâneo. Que eles não conseguem parar. Porque é relaxante, é bom a gente ficar deitado ou sentado ou de qualquer jeito vendo vídeo. É confortável. Em E o qualquer nosso lugar. quer, ele não quer se movimentar, ele não quer que a gente fique agitado. Ele quer que a gente fique relaxado mesmo. É, e a verdade. procrastinação maior que eu via, pelo menos nesse tempo que eu passei também trabalhando com estudantes, era justamente esse fato das telas, do telefone, do celular, das interações sociais. Então, muito a ansiedade que a pessoa tinha de uma notificação nova, o que é que a pessoa falou, alguém comentou meu vídeo, alguém curtiu e tá lá o tempo inteiro checando. Ou, vou ver só mais 2 minutos de vídeo, sabe? Vou ver só mais 3 TikToks. Vou fazer... Antes de começar a fazer alguma coisa efetiva, né? E aí é o que a gente fala, hoje a gente sabe disso. E a geração de pais atuais vai conseguir lidar com isso de uma forma muito melhor do que a geração de pais que não tinha a mínima noção do que a gente estava fazendo, do que era aquilo, porque a infância deles foi muito diferente da infância das crianças que estão tendo agora, né? Dos filhos que eles estão tendo agora. Então o impacto é muito maior, a briga é muito maior, o vício é muito maior, as diferenças são muito maiores. Então antes você brigava porque o menino passava das 2 às 6 jogando bola na rua, não fazia atividade de casa, pai e mãe que estão assistindo a live que levaram essa reclamação. Hoje vocês reclamam com o filho de vocês porque eles passam o tempo inteiro em casa e não fazem nada, mas estão dentro de casa e não estão fazendo tarefa de casa. Você tem que estar no pé para não estar fazendo alguma coisa, senão ele está no celular. Ou porque ele está o tempo inteiro lá parado, mas ele não faz nada de produtivo. Não é que a criança não tenha feito de produtivo. Para ela fez. Ela fez um negócio massa, velho. Ela passou o dia todo lá vendo vídeo, assistindo filme, jogando, conversando com os amigos. O que é mais legal do que isso? Né? Mesma coisa do que passar o dia todinho fora de casa jogando bola na rua com os amigos, né? Então a gente precisa entender isso também. E aí não é uma infância, eu escuto muito isso de tipo, é uma infância perdida para uma tela. Não é. Hoje é diferente. Até o ambiente em que a gente vive é diferente. Muitas crianças crescem em prédios, né? Crescem em apartamentos. O apartamento você não tem como jogar bola na rua. Você tem como jogar bola no pé do prédio. Mas já começa a ser diferente, porque a interação você só tem com as crianças do prédio. Aí não tem criança no prédio. Então aí começa, já é uma coisa um pouco mais difícil, já começa a complicar, e aí as interações mudam, e o jeito de comunicação muda. Isso é muito importante da gente levar em consideração quando a gente vai psicoeducar os pais acerca dos filhos. E Exatamente. aí, mais É, perguntas? eu acho que é maior. Até agora eu não ouvi nenhuma pergunta, mas eu acho que a maior lição que a gente pode deixar dessa live aqui, eu acho que é para aproveitar, é a questão da psicoeducação, né? Da gente tratar isso. Pais, eduquem seus filhos. Não tenham medo de impor regras, de encorajá-los, de agraciá-los também, de valorizá-los e estarem com eles como companheiros de vida. Porque é muito prazeroso, é muito prazeroso e essencial de que haja essa presença desses pais, desses avós ou responsáveis, independente do que for, que haja essa presença na figura da criança e do adolescente. Meninas, vocês têm mais algo a adicionar? Não, queria só comentar aqui que o Caio falou, no prédio pode nem fazer barulho, já chega a multa, realmente. Complicado. Mora em É casa, mesmo. mas eu imagino. Está. Agora Eita, Madeline. também, agora eu tô morando em prédio. Aí tem um bocado de criança aqui. Eita! Não, não
digo tanto não, mas tem umas regrinhas que é bem chatinha aqui, às vezes. Eu morei a vida inteira em prédio, então eu não tenho muita propriedade para falar como é que em casa, não, mas eu pude ter essa oportunidade e também ter essa conexão rural. Mas isso é história para outro dia, não é mesmo? Com Então, certeza. gente, Outra lá. muito obrigada mesmo por vocês participarem. E antes de terminar, eu. Opa, Antônia disse que queria saber um pouco do impeditivo. Como é que seria esse impeditivo, hein, Antônia? Poderia falar um Minha, pouquinho mais? Ah, sim, Totia. Seja minha bem-vinda tia. mais uma vez. Seja bem-vinda, viu? Mais uma vez. Não sei. Não entendi esse Impedir. impeditivo. Acho que é impedir. Um pouco mais de saber impedir. Ah, Dar um Como limite. impedir, então? Ah, imperativo. ah. Pronto, que a gente tava falando antes, né? Uhum. Bom, Imperativo. fiz até uma publicação agora, mas é porque a gente tava falando sobre TDAH, mas eu fiz até uma publicação hoje sobre TDAH, um pouquinho, bem básico. Mas aí qualquer dúvida também a gente pode tirar, né? Eu acho que é importante, tem muita coisa já falando sobre isso, é interessante a gente poder aprofundar, porque é um tópico muito extenso. E aí, pra gente conversar, fica complexo, porque seria um assunto de uma live, e não só de uma live, de muitas lives, porque realmente é um assunto atual que está sendo trazido muito agora, que está se falando muito, está se descobrindo muita coisa, né? É, Então é bem complexo. exatamente. Mas até para uma Então, criança imperativa, ela precisa do limite. Então Sim, você pode impor precisa. e precisa. A criança imperativa, ela vai querer correr, ela vai querer andar, ela vai querer passear, ela vai querer fazer isso, aquilo. Mas ela precisa ter a experiência dela? Precisa. Mas tudo no tempo. Tudo no seu tempo. sim. Porque nem Isso. tudo ela vai poder fazer na hora. Se ela quiser correr na hora que estiver estudando, não bate. Se ela quiser assistir TV na hora que tá jantando, aí é fogo. Não tem como. Você pode parar ele e dizer, ó, calma, parou. Agora é o momento disso aqui. Quando você terminar isso aqui, você pode fazer isso aqui. Você pode dar uma cambalhota no meio da sala. Botar o colchão e dar uma cambalhota no meio da sala. Mas tudo com calma. A gente conversa sobre isso depois, minha tia. A gente pode conversar sobre isso depois. E não se preocupe, viu, Antônia? Porque isso é uma parte dele, de verdade. É uma parte dele. E você tem a Aline, que é uma psicóloga excelente como sobrinha. Então, isso já ajuda bastante, de verdade. Então, é, então, meninas, eu acho que antes de terminar, eu queria mostrar um negócio para vocês, que é a bolsa do Psiconchegar, entendeu? Tá lindo! Tá linda, eu adorei, ficou perfeito. Então, por que eu mostrei essa novidade? Eu tinha colocado no Stories para vocês, pessoal. Então, eu já vou dizer. A novidade é que a gente vai fazer um sorteio com a bolsa do Psiconchegar, feita por minha mãe, que ela é artesã, entendeu? Beijo, mãe. E também, e também vai ser um livro que vai falar algumas diquinhas. E eu espero que seja o vencedor. Eu ainda vou trazer as regras do sorteio, vou fazer um post sobre isso, mas isso é coisa para outra história. Outra coisa aqui no nosso cenário, eu bordei um negócio para o nosso cenário. Ontem aprendi a bordar quarta-feira para poder trazer alguma coisa
para o nosso cenário de live, já é um começo. É um quadro bordado. E Ótimo. você acertou, Caio. É verdade. Ó, Aline, a Tânia falou que te ama. Fofa. Fofa demais. Ó. E assim, pessoal, fiquem ligadas, de verdade. As meninas aqui já são de casa, porque quando a pessoa já está na segunda live, a pessoa já é de casa. Aqui no Psi Conchegar, já são aconchegadas até demais. Então é isso, meninas. Uma boa noite. Muito obrigada a vocês, pessoal. E fiquem ligados para o conteúdo tanto de Esté, quanto o conteúdo de Aline, quanto o conteúdo aqui do Psi Conchegar. Qualquer dúvida, manda no Instagram da gente, na DM, e a gente está aberto a vocês. Mais uma vez, uma noite maravilhosa. Beijos psiconchegantes para vocês. Tchau, gente. Tchau. Então, vou tirar a foto, né? Tem que tirar a foto. Vamos lá. Opa. Sorriso. Peraí, deixa eu ver. Eita, assim. Deixa eu ver. Eita, bloqueou aqui. Ui, rapidinho. Eu tive, Carol. Pode ser. Tu consegue, Esther? Consigo. Pronto. Bora. 3, 2, 1 e... Consegui. Tchau. Beijos. Tchau. Até a próxima, meninas. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau.